Olá amigos, como estão vocês? Tudo bem? Sou eu aqui, o Nelson, psicólogo, trazendo o programa Olhar Humano, um programa que já foi apresentado para vocês através do nosso amigo Jean Derrier, onde nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados à psicologia, comportamento humano, crescimento pessoal, sobre vários assuntos que com certeza vai trazer muito conhecimento para vocês e que me dá muita satisfação de estar fazendo esse programa aqui com vocês, que está sendo assim muito gratificante. Estamos aqui falando através da retransmissora de São Paulo, que vai para todo o Brasil e também para o mundo, certo? Então estou muito satisfeito, eu quero agradecer toda a audiência que vocês vão proporcionar, estão proporcionando aqui para a gente, e com certeza vamos fazer muitos trabalhos aqui que vocês vão gostar, ok? E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar sobre astrologia. Nós vamos falar sobre astrologia, mas não é a astrologia como vocês estão acostumados a ver em jornal, em revista, sobre horóscopo, essa coisa toda. Nós vamos falar de astrologia na recuperação de dependência química. É isso mesmo, sobre recuperação de dependência química. Pode parecer estranho no primeiro momento para vocês, mas vocês vão saber como é que funciona isso. E para isso eu trouxe meu amigo Rodrigo Guedes. Rodrigo Guedes, ele é astrólogo, ele é especialista em dependência química e ele desenvolve um trabalho sensacional na recuperação de pacientes com dependência química, alcoolismo, múltiplas drogas, em várias clínicas aqui de São Paulo, no interior de São Paulo. E justamente por ser um assunto interessante, eu o convidei para fazer parte desse programa hoje, porque ele vai explicar como que funciona a astrologia na recuperação de dependentes químicos. Ok? Rodrigo, obrigado por você ter vindo participar aqui do programa, fico muito feliz, muito grato, né? Espero que você possa transmitir bastante conteúdos aqui pra gente. Então explica pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos. Como é que você entrou na astrologia e o que levou você a trabalhar com dependência química? Então, eu fui estudar astrologia por realização pessoal, né? por deslumbre, eu gostei do assunto e fui procurar. E no decorrer dos anos aí estudando, eu percebi que eu poderia ajudar essa área, né, de dependentes químicos, no sentido de trazer para eles mais sentido de autoconhecimento, mais humanização, mais uma ferramenta que pudesse trazer para eles esse olhar mais de humanização mesmo. Entendi. E como é que funciona esse trabalho na recuperação de dependentes químicos? Porque a astrologia, né, Rodrigo, a gente está acostumado a ver através de horóscopo, né, em jornal, em revista. Às vezes até as pessoas acabam consultando seus horóscopos para saber como é que é aquele dia, né, como é que vai ser. Como é que é a leitura do horóscopo na linha de recuperação? Você trabalha com mapa astral, como é que é isso? Então, a astrologia é uma ferramenta riquíssima. Então, o que a gente tem na mídia hoje, que são os horóscopos, não são astrologia. É uma parte da astrologia que fala do signo e fala dessa coisa que a gente tem na mídia, né? Só que a astrologia em si ela tem como principal ferramenta o mapa astral, que é na verdade o estudo da posição dos astros no momento de nascimento de cada pessoa, e traz para a gente características de peculiaridade, né? A essência de cada pessoa. Então existem pessoas com várias características e a astrologia é uma ferramenta que a gente consegue falar disso com facilidade. É um estudo que fala dessa essência, dessa natureza humana. Entendi. Da relação da natureza com nós, né? Com nós aqui, com essa loucura que é a gente. Né? Entendi. E você, pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de entrar no programa, você comentou que você levanta o mapa astral dos pacientes. Sim. Como é que é esse levantamento do mapa astral e como que você trabalha com esse paciente? Então, assim, como é que acontecem as dinâmicas, né? Primeiro que as dinâmicas acontecem nas clínicas, né? Então eu faço reuniões semanais em algumas clínicas, em algumas unidades, e eu pego os dados dos pacientes, levanto, faço o mapa astral, levo, e a gente usa o mapa astral como ferramenta na dinâmica em grupo. E aí o mapa astral ele tem diversos assuntos que podem ser abordados, né? Entre essência, entre necessidade emocional, entre repetição afetiva, entre dissabores, assim, mas eu acho que o primeiro ponto é trazer o olhar de humanização, né? Não tratar todos iguais e nem tratar todos só como doentes.
que antes da dita doença da adicção, tem o olhar humano, né? Da essência, da vontade, dos anseios, da personalidade, do temperamento. E a astrologia ela traz isso de uma maneira simbólica, mas de uma maneira muito eficaz. No sentido de eu conseguir falar do arquétipo, da energia em si, que a pessoa está acostumada a falar de vivência, falar de vida, falar de relacionamento em família, de como que é no trabalho, como que é em casa, o que te irrita, o que é uma linguagem mais menos técnica, né? Uma Entendi. linguagem mais de vivência mesmo. Entendi. Que tipo de características que você levanta quando você faz um mapa astral de uma pessoa? Características de personalidade, o perfil de uma pessoa, que pontos que se levanta dentro de um mapa astral para você fazer uma avaliação completa do paciente? Então, o mapa astral, ele na verdade a gente chama, né, dentro da linguagem da astrologia, de digital cósmica, né? É uma digital cósmica da pessoa. Então, tudo que ela vive de alguma forma tem a sua essência ali, que pode ser estudada na astrologia, dentro do mapa astral, assim. Identidade, necessidade emocional, anseio afetivo, busca nos relacionamentos, disposição física, anseio sexual, entre essas coisas. Mas dentro da área de dependência química, o principal abordagem é assim, a gente identifica, a gente já sabe que tem a doença da adicção, onde a pessoa está ali dentro de um quadro onde ela está sem conseguir exercer a própria vontade, né? Tem algo maior decidindo a vida dela. E o lance de trazer a astrologia, um dos pontos é trazer para ela um senso de realização. Então a gente já sabe que tem a doença, que tem algumas coisas que precisam ser evitadas, só que o olhar é o que te realiza, o que te traz satisfação, onde você vai buscar essa realização para você não precisar usar mais. Porque enquanto não, fica aquela coisa meio que penosa, né? Assim, só evita lugares, evita hábitos, mas eu acredito que a gente precisa injetar realização. E aí, falando do signo em si, cada signo ele traz um arquétipo e um traço de realização. E aí a gente começa a falar disso e o próprio paciente ele já se identifica, ele percebe, ele fala assim, não, eu sinto isso. Nossa, eu sempre senti isso. E aí quando a gente traz para ele essa linguagem, a gente cria empatia, a gente cria esse acesso, né? E aí a gente vai falando, individualizando, né? Dentro da dinâmica em grupo, com a astrologia e uma passagem, a gente consegue fazer uma dinâmica que a gente individualiza. O pessoal do signo de Áries. Então o signo de Áries, o arquétipo do signo de Áries é autoexpressão, o lance de empreendedorismo, de conseguir correr atrás das coisas, de conseguir decidir, de conseguir brigar, de conseguir se autoafirmar enquanto pessoa. E aí as características positivas desse arquétipo de Áries é a sinceridade, é a espontaneidade, é o empreendedorismo, esse lance de estar pronto para lutar pela vida. Entendi. E a parte negativa é a prepotência, a dificuldade de pedir ajuda, o lance de ter que decidir sozinho, não ter paciência com as pessoas, não ter um trato com as pessoas, meio que ser muito espontâneo. E aí, trazendo isso de uma forma que é uma característica humana, a gente desmistifica. Então, esses problemas não são da adicção, isso é um problema humano. Entendi. E aí, essa tomada de consciência traz para a pessoa esse caminho de realização. Né? Os arquétipos, pelo que eu entendi, então são algumas características da própria personalidade dele, que são positivas, sim, e as características negativas, sim, vamos dizer assim. Sim. E que em cima dessas características você vai explicando para ele onde ele pode trabalhar a recuperação dele. Sim. Cada signo ele revela um arquétipo, uma energia, uma essência. Entendi. Então o signo de Áries é isso, o signo de Touro ele fala do arquétipo de estabilidade, de segurança, das coisas com muita conservação. E aí a parte positiva é o tipo de pessoa que é conservadora, que valoriza a amizade, que é leal, que gosta das coisas explicadas, das coisas seguras. Agora a parte negativa é a pessoa que tem dificuldade de mudança, mesmo sabendo que tal, ela tem dificuldade de mudar. E a teimosia,
E aí a gente vai brincando com esses assuntos e é legal que assim, dentro da dinâmica, eles mesmos se reconhecem, falam assim, nossa, eu sou assim. A outro fala, nossa, tá vendo aquele dia, onde que você falou pra mim? E a gente vai trocando isso e os profissionais que trabalham junto, né, dentro desse processo, eles percebem que os pacientes saem com mais consciência de si. Assim, eu sou assim, eu tenho isso, eu sinto aquilo. E é esse o ponto que eu quero chegar. Não desconstruir nada que já esteja estabelecido, né? É trazer uma ferramenta onde eu consiga chegar mais perto do próprio que precisa de ajuda e que não se reconhece, e eu tenho uma ferramenta que pode trazer para ele mais consciência dele mesmo. Entendi. Eu fico imaginando que de repente as pessoas podem estar se perguntando assim, quais serão as minhas características dos meus filhos, né? Não é verdade? Pessoal, nossa, ele está falando disso, mas como é que será o meu lado negativo? Como é que será o meu lado positivo? Porque as pessoas acabam se questionando mesmo, sim, né? E é legal isso, porque a gente vê que o que você trabalha não é uma astrologia que a gente está acostumado a ver. Você faz todo um estudo científico, sim, você faz toda uma abordagem científica, você levanta informações pela data de nascimento, né, horário, tudo da pessoa, né? Sim, então isso é que é legal. Agora, como é que é esse tratamento? Você precisa de número de sessões? Como é que é isso? Tem um número de sessões que você faz? Como é que é isso? Não, em média, assim, eu faço dois tipos de abordagem. Primeiro, a dinâmica em grupo, que é entrar dentro dessa área. Você trabalha em grupo com as pessoas? E conseguir fazer essa dinâmica, trazendo para essas características. Então, cada dia eu abordo um assunto e a gente levanta isso e traz à tona, né? E a gente vai se identificando, vai brincando. Algumas reuniões são mais divertidas, outras são mais pesadas, a gente fala mais do sentido emocional, da repetição do relacionamento, das angústias e tal. E o outro tipo de abordagem é a leitura no mapa astral individual, que aí eu atendo no escritório, então a pessoa está no set de internação e posteriormente ela me procura, a gente troca contato e a gente atende individualmente no escritório. Entendi. E já é uma abordagem mais individual propriamente dito, né? Que é a própria pessoa, uma astral e eu interpretando para ela. E que tipos de adicção que você atende nas clínicas? O perigo é álcool, múltiplas drogas, como é que é? Então, na verdade, assim, do jeito que eu encaro, né, a adicção, para mim, ela é fuga da realidade, né? De alguma forma a pessoa tem uma doença que impede dela lidar com a própria realidade de uma maneira satisfatória para ela mesma, né? Então, ela, de alguma forma, ela não consegue lidar com dilemas sociais, questões de moralidade, questões religiosas, um monte dessas coisas. E a dependência química, o alcoolismo, ou até compra, ou até sexo, ou até qualquer coisa em excesso é resultado dessa fuga. Entendi. E aí a gente vem para a característica principal que a gente vê depois, que é esse resultado, que é a compulsão e a obsessão. Mas onde na verdade isso é resultado. Isso a gente vê em comum. Mas o que eu quero falar é da base, né? Da onde inicia isso? Qual que é o anseio de base? Para a gente não precisar chegar aqui. Entendi. Mas aí no caso de pacientes, qual é um público maior tipo de dependência que você atende? Em sua maior parte, dependentes químicos. E seria o que? Alcoólatras, múltiplas drogas? Múltiplas drogas. E é muita gente? Então, é até triste falar, né? Mas hoje, assim, a demanda é muito grande, assim, são muitas pessoas chegando e cada vez, o que eu vejo hoje conversando com os profissionais, é que cada vez mais estão chegando com menos idade, mais jovens. Acho que esse é um agravante, assim. Acho que esse é um agravante, que cada vez mais são mais jovens chegando. E qual é a média de idade assim, desses jovens que você tá? Então, outro dia eu até postei na rede social assim, que eu fiquei assustado de ter que atender uma menina de 13 anos. 13 anos? Chegando numa clínica assim, a minha filha tem 13 anos. Caramba. E aí eu perguntei para ela assim, qual a sua idade? Ela falou a idade assim, eu meio que perdi assim o prumo, né, na hora. Nossa. Depois a gente conversou. E então em sua faixa etária assim, entre 17 a 25 anos assim, é um público. Isso aí é um alerta, né, gente, que
a dependência química está pegando cada vez mais cedo. Sim, sim. Né? Infelizmente, essa é uma pura realidade que a gente tem que ficar alerta, e isso que o Rodrigo está falando é muito sério. 13 anos, para a gente ver como que a coisa está pegando muito forte. A gente vai fazer um pequeno break agora, né, para depois continuar esse papo, que está muito interessante, e no próximo bloco, daqui a pouquinho, a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto, ok? Até já, gente, até daqui a pouco. Oi, gente, estamos aqui de volta com o programa Olhar Humano, um programa que está trazendo uma série de assuntos importantes, que vai trazer cada vez mais assuntos importantes para vocês. E hoje aqui a gente está falando com o Rodrigo Guedes, que na primeira parte a gente estava discutindo como que é o trabalho dele, ele estava explicando como é que é o trabalho dele, da questão da astrologia na recuperação de dependentes químicos, e ele deu uma explicação bem legal, bem interessante. E ele vai estar comentando agora, né, Rodrigo? A gente estava discutindo aqui ainda nesse intervalo. Casos de sucesso, Rodrigo, como é que está sendo o resultado do seu trabalho? E se você puder citar um caso de sucesso na recuperação, acho que é até importante para as pessoas também verem que é uma técnica, é uma ciência na ajuda da recuperação de dependentes químicos. Como é que é isso? E outra coisa, Rodrigo, como é que é o seu trabalho junto com uma equipe multidisciplinar, né? Como é que funciona o seu trabalho dentro de uma equipe multidisciplinar também na recuperação dos dependentes químicos? Então, assim, eu considero casos de sucesso, claro que a abstinência, assim, a pessoa ficar sem usar é o ápice, assim, mas antes disso, eu acredito que o caso de sucesso, assim, é a pessoa conseguir tomar consciência dela mesma, assim, ela conseguir olhar para a vida com mais consciência, e a astrologia traz isso. Quando a gente consegue olhar para dentro e se entender, a gente compreende o que está ao redor com muita facilidade, né? Tem esse espelho acontecendo, né? E aí, caso de sucesso assim, tem o caso do virginiano, né? Que ele tem um padrão muito exigente, né? Dele e das pessoas ao redor, e ele relatava para mim que ninguém fazia nada certo, que a família dele que ninguém fazia nada certo, que ninguém fazia nada certo, que ninguém fazia nada certo. E aos pouquinhos assim, a gente foi conversando, de início ele foi meio arredio, e a gente foi conversando, e depois ele conseguiu perceber que na verdade não é que ninguém fazia nada certo, é que o olhar dele, o padrão dele era muito exigente com as pessoas. Então não é que ele deixou de cobrar, mas ele percebeu que não é as pessoas, é ele que exige. É ele que é exigente. E isso trouxe para ele mais leveza, no sentido de ele conseguir conviver melhor dentro de casa, dele conseguir, porque isso era um ponto onde ele tinha atrito, não conseguia lidar, e era um dos motivos que levava ele a usar com muita facilidade. E aí depois ele me reportou falando que ele está lidando de forma melhor com as pessoas. E aí no final ele brincou assim, mas elas continuam fazendo tudo errado. Que é típico dele, né? E aí tem um outro menino que é ariano, que eu não conseguia conversar com ele, porque tanta energia, tão agitado, queria tanto fazer as coisas, e a gente não conseguia sentar e conversar. E aí eu consegui criar uma empatia com ele, e eu sugeri para ele fazer uma academia, né? Pra ele fazer alguma atividade, né? E aí depois ele me ligou, falou que entrou na academia, e ele fazia dança, fazia 2 tipos de luta, fazia natação. Nossa! Só de ouvir eu já cansei, mas tamanha energia que ele tinha. E depois disso a gente conseguia sentar e ele conseguia me ouvir. E ele falou para mim assim que ele foi rotulado como doente, que ele era muito doente dentro da dicção, porque ele não conseguia parar, que ele estava bem doente, bem adicto, né? Eles usam essa linguagem. E na verdade ele falou para mim assim, então, não tinha nada disso. Esse sou eu sou esse cara que tem essa energia e que eu preciso gastar essa energia. E essa tomada de consciência podia ser outro nome, podia ser qualquer outro tipo de ferramenta, mas que a astrologia traz dessa maneira e que fica fácil de compreender, para mim a satisfação é eu conseguir trocar isso, de eu ver isso acontecendo, sabe? E que hoje ele continua agitado, continua essa locomotiva, né? Mas de uma maneira menos nociva para ele. Desculpa, aí no caso então ele conseguiu
parar com o uso de químicos, ele conseguiu parar com a questão do uso de químicos, foi isso também? Isso também. Mas assim, eu gosto de enfatizar que assim, a recuperação é um processo. Na verdade, a vida é um aprendizado para todo mundo, independente seja dependente químico ou não. E quando o dependente químico ele resolve lidar com a própria vida, ele está iniciando um processo. E aí, porque fala assim, para de usar que sua vida vai ficar 1000 maravilhas. E na verdade não é isso, né? Passar para eles a consciência que assim, você pode ser o protagonista da sua história. Você pode atuar, você pode aprender, você pode passar por frustração, você pode passar por raiva, você pode passar por separação, por falência. Você pode lidar com a sua vida. E é um processo. E de ver eles passando por esse processo assim, de forma lúcida e falando disso e se colocando como a minha essência assim, puta, eu briguei, eu discuti, eu não tive paciência, o que eu faço e tal, e a gente conseguir conversar sobre isso e deixar ele dentro do processo dele, eu acho que esse é o fantástico. para mim a maior satisfação que eu tenho é isso. Quer dizer, você percebe, gente, como é interessante isso, né? Porque o Rodrigo também, ele faz essas abordagens, as pessoas elas se conscientizam através do próprio estudo do signo, do mapa astral que ele levanta, das suas características, das suas falhas. E outra, uma coisa que está chamando bastante atenção, é ver que as pessoas, elas se sentem rotuladas, porque elas são rotuladas, né, Rodrigo? A dependência química, a pessoa ela se sente rotulada, a própria sociedade ela já rotula. E ela, nesse enfoque que ele trabalha, ela percebe que antes ela ser uma dependente química, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. E é isso que ele está enfatizando, né? Quer dizer, trabalhar as essências, o autoconhecimento, uma autorreflexão na própria recuperação que a pessoa precisa ter e se considerar uma pessoa forte para se recuperar da adicção. Exatamente. Assim, a gente acaba falando de um monte de coisa, né? E aí, uma das abordagens que eu tento transmitir para eles é assim, o fato de se tornar um dependente químico como resultado da doença de adicção foi, na verdade, um dos recursos que foi encontrado para lidar com a vida. E aí, de repente, chegou um momento, né, fundo de poço, aconteceu um monte de coisa que não é legal, e você chegou aqui, então de alguma forma você percebeu que não está funcionando mais o seu recurso para lidar com a vida. Então agora você precisa lidar com os seus dilemas, e seus dilemas são humanos. Então cada pessoa tem os seus próprios dilemas, e a astrologia ela traz esses dilemas, que é no sentido da pessoa ser controladora, a pessoa ser impaciente, a pessoa ser intolerante, a pessoa ser nervosa, a pessoa ser agressiva, a pessoa ser perfeccionista, ou a pessoa ser sensível demais, se apegar demais às pessoas, ou guardar raiva, guardar rancor. E os arquétipos dos signos eles falam disso. Cada signo tem seu arquétipo e seu ponto positivo e negativo. Entendi. E quando a gente traz isso, a pessoa fala, eu sempre senti isso. E aí já começa, quando ela reconhece que ela sempre sentiu e que ela pode... Ela se identifica, né? Ela se identifica, já começa o processo. Só dela se identificar, assim, então já está lidando, é isso. É isso, não tem nada de errado. Acho que esse padrão social, de moralidade que tem que ser, esses rótulos, né, dentro da dependência química, eu acho que é o nosso prejuízo. Eu acredito. De rotular, de acreditar que todo mundo tem que ter um padrão de uma dica de recuperação, onde isso não existe. O que existe é cada maluco ou maluca lidando com as suas características. É verdade. Rodrigo, e como é que você trabalha com uma equipe multidisciplinar? Né? Com psicólogos, psiquiatras, enfermeiros. Como é que o seu trabalho consegue agregar com essa equipe multidisciplinar? Então, o que eu sempre falo é assim, a astrologia é mais uma ferramenta e ela está longe de ser solução para essa problemática, que é, na verdade, uma consequência social que é muito maior do que a gente consegue perceber. Agora, sendo mais uma ferramenta, da minha parte, eu cresço com esses profissionais, né, que é os psicólogos, os psiquiatras, a enfermaria, a pessoal, né, os cuidadores, os monitores e tal. A gente trabalha em conjunto para traçar uma estratégia para cada paciente dentro da sua peculiaridade. Então, o meu olhar de essência acrescenta para os profissionais e o olhar deles acrescenta para mim. A gente junto conversa
e traça um caminho, né, para uma possível recuperação. E aí o que eles me relatam é que assim, o fato do paciente ter mais consciência de si facilita um monte o trabalho deles. Então agrega, né, positivamente. Longe de desconstruir o que já esteja estabelecido. Entendi. E tem uma receptividade legal de toda a equipe, assim. Eu geralmente também eu sou chamado para fazer reunião de família, porque os familiares ficam curiosos, né? E aí, não regularmente, mas... E aí a psicóloga me convidou, que ela cuida da família, para fazer reunião de família. E ela nunca viu uma reunião minha. Ela atende os pacientes. E aí, foi no escritório, estava lá os familiares, ela me apresentou, e aí, engraçado que ela apresentou assim, falou assim, olha gente, eu nunca assisti a reunião do Rodrigo, o Rodrigo é astrólogo, eu na verdade não sei o que ele faz, só que assim, os pacientes adoram ele, então ele vai vir aqui falar com vocês. Ela iniciou falando assim, e aí para mim foi um feedback positivo, que eu falei assim, altissimamente positivo. Sabe? E aí recentemente uma das clínicas colocou dentro do seu site, né, que a astrologia está se tornando uma ferramenta no trato da dependência química, conceituando, explicando como é que acontece, a iniciativa deles. Então, para mim, isso é reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído, né? Eu venho batalhando para abrir essa porta, né, mais esse leque. Gente, o nosso tempo já está acabando, é uma pena, que o papo está muito legal. Vocês viram que é uma técnica fantástica, é uma técnica, acho que até inovadora, né, sim. Né, Rodrigo? Porque eu, particularmente, é o único profissional que trabalha com astrologia em recuperação de dependência química. Sim. Né, eu tenho anos de formação em dependência química, eu já trabalhei... Por enquanto, né? Exatamente. E é a primeira pessoa que eu conheço que faz um trabalho tão forte, tão direto e com tanto resultado. Então, Rodrigo, eu te agradeço muito você ter vindo aqui. É lógico que, com certeza, ficaram várias questões que as pessoas podem estar se perguntando, várias questões que as pessoas devem estar imaginando como é que é o trabalho. E eu quero deixar aqui claro para vocês que o trabalho dele realmente é muito sério. E veja bem, isso significa que não só a técnica dele, como outras técnicas, com certeza virão e vão contribuir muito para a recuperação de dependentes químicos, que é uma doença séria, como a gente colocou no primeiro bloco, crianças cada vez mais cedo entrando até para uma internação. É lógico que 13 anos, isso vai muito, acho que cada clínica, vai muito também da família de entender e aceitar esse tipo de situação, mas aí cada caso é um caso separado. Então, assim, é muito legal essa linha que ele trabalha. E, Rodrigo, você quer deixar um telefone de contato? Você quer deixar alguma forma das pessoas entrarem em contato com você para tirar dúvidas? Um e-mail? O que você prefere fazer? Não, tem minha página no Facebook, que está como Rodrigo Guedes Astrólogo. E aí lá tem a linha do tempo, o meu trabalho acontecendo, alguns vídeos, algumas fotos, né, alguns escritos. Tem o Instagram também, que é Guedes Astrologia, onde eu também posto e vou... Né, porque hoje a mídia a gente precisa tá atualizando. E aí dentro dessas ferramentas é só entrar em contato que eu vou ficar feliz assim, em falar disso, assim, para mim é um prazer. Assim, bacana. Estudar e falar disso para mim não dá para medir. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade novamente. Não, eu que agradeço, foi fantástico. E esse projeto é um programa Olhar Humano, né, de trazer pessoas que fazem um trabalho diferenciado, pessoas que estão ali para ajudar as pessoas, pessoas que estão dispostas a auxiliar aquelas que precisam de ajuda. E eu que agradeço, Rodrigo, de você ter vindo até aqui para a gente conversar. É fantástica a sua conversa, fantástico o seu trabalho. Tenho certeza que você vai contribuir muito ainda para a recuperação de cada vez... Não, eu não tenho a mínima dúvida disso. E você já está convidado para uma próxima oportunidade, porque com certeza muitas questões as pessoas estão fazendo e nós vamos ter muito que explorar isso ainda aqui. Assunto não vai faltar. Com certeza. Obrigado, meu irmão. Sucesso no seu trabalho. Felicidades para você. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem mensagens para a gente pode repassar para ele, tá? Mas como ele também deixou as páginas da rede social dele, entre em contato com ele, tenho certeza que ele vai atender vocês com o maior carinho. Ok? Até uma próxima, se Deus quiser. Acompanhe a programação da Creative TV
que em breve a gente volta com mais um assunto muito legal para vocês aqui no programa Olhar Humano, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.